porta do meu quarto e... Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Rei dos Reis, ao nosso Salvador, ao nosso Cristo, ao Filho do Deus Altíssimo. Amém? Quem veio adorar o Senhor? E sabe o que deve nos consolar todas as vezes que nós saímos do nosso aconchego, do nosso lar, da nossa zona de conforto, para buscar a Deus nessa casa de oração? O que deve ser a ênfase, o foco, é que o Senhor Jesus disse: aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. Então olha que maravilha, a gente tem a oportunidade de acessar a presença do Filho de Deus, do autor e consumador da nossa fé, daquele que nos entrega a verdadeira salvação, aquele que carregou os nossos pecados sobre ele. O que tem mais maravilhoso do que isso? Porque no final das contas, só isso que vai ter valido a pena nessa vida: ter a vida eterna, ter a salvação. No final das contas, carro, casa, emprego, trabalho, dinheiro vai perder o valor e será nada mais do que vaidade. Porém a vida é eterna, isso terá valor, pois nos fará entrar na eternidade com paz. Amém? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao nosso Deus amado, ao nosso Pai celestial, ao nosso e também de todo aquele que o adora com inteireza de coração, que recebeu a fé para confessar que Jesus é o Cristo. Pois todos os que confessam que o Senhor Jesus é o Cristo, eles são feitos filhos de Deus, são adotados por intermédio do Senhor Jesus. Poderoso Deus, sabemos que ao lado do Senhor, à tua destra, está o Senhor Jesus, o nosso Rei, que intercede por nós, pois é o sumo sacerdote, o único mediador que há entre o Senhor, ó Deus, ó Pai, e os homens. E em nome do Senhor Jesus é que nós te cultuamos, é que nós te adoramos, é que nós buscamos nesta noite o teu reino, a tua vontade. Pedimos ao Senhor: vem nos governar. Queremos tomar o teu jugo, queremos aprender mais de ti, queremos poder exalar o teu bom perfume, sendo manso, sendo humilde, como lhe apraz, como o Senhor deseja. Estamos aqui para nos humilhar, estamos aqui para reconhecer que precisamos mais de ti. Somos pobres de espírito, precisamos mais do Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Vem, Senhor, nos modelar, vem nos iluminar com a tua luz, pois a ausência da luz, que é as trevas, vem nos encher da tua luz, vem nos encher da tua presença, vem nos fortalecer para que sejamos a noiva que te agrada, a virgem prudente, para que sejamos vasos de honra, ferramentas em tuas mãos. Adore ao Senhor, engrandeça o seu santo nome, cultue ao nosso Pai, pois Ele ouve a sua oração, pois Ele ouve o nosso louvor, pois Ele recebe a nossa vida como altar, como santuário, como morada dele. Neste santo lugar, meu maior prazer, diga para o Senhor, é estar em tua presença, é estar em tua presença, e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Adore ao Senhor,
você que está em casa conosco nessa Eu noite. ouço a tua voz. Receba a presença de Deus, Ele é E contigo. sinto o teu O próprio Espírito poder nos assiste em nossas fraquezas e ora por nós. Senhor, Senhor, do teu poder e da tua unção. poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, a fumaça de resposta do nosso Deus. Senhor, Inunda o meu ser, nos rios desse amor. Queremos ser cheios do teu amor, das tuas virtudes, Espírito Santo. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios desse amor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Meu maior prazer, meu maior prazer. Como Davi louvava o Senhor, estamos aqui para te louvar, e estar em tua presença. E prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz e sinto o teu mover, o teu agir, o teu trabalhar aqui. Eu quero mais de ti, Senhor, do teu poder e da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Levante as mãos aos céus e peça ao Senhor. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios desse amor. Toda a igreja numa só fé, derrama a tua glória. Nos rios desse amor, e Ele derrama do seu Espírito, da sua presença. Ele te alcança nesta noite, porque o véu que separava foi rasgado e não separa mais. Receba o toque do Senhor em sua vida, nos rios desse amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios desse amor. Derrama sim, Senhor, derrama do teu poder, derrama da tua unção, derrama do teu fogo consumidor e trabalha dentro de nós, trabalha no nosso interior. Nós queremos desenvolver a nossa salvação. Diga para o Senhor: eu não quero ficar de braços cruzados. Diga ao Senhor: eu não quero ficar estacionado. Diga: eu quero produzir muitos frutos para a glória do teu nome.
Diga ao Senhor: vem me usar, vem viver por intermédio do meu corpo, da minha vida. Vem, Senhor, nos usar como membros do teu corpo, para que seja feita a tua vontade. Vem, ó Pai, vem nos curar, vem nos santificar, vem apagar, remover as obras mortas da nossa mente, do nosso coração. Remove o pecado, remove a lascívia, remove, Senhor, a vaidade, a avareza, a mágoa, o rancor, o ódio. Nós pedimos a Ti, pedimos ao Senhor: transforma a nossa mente, nos dê um coração que possa ser cheio das virtudes do Teu Espírito, do fruto do Espírito Santo. Igreja, verdadeira libertação, ser a verdade, o caminho, a vida é o Senhor Jesus. Você que conhece a Ele, você está liberto pelo sangue do Cordeiro, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. E todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Salva, Senhor, socorre, ó Pai, ergue do pó desvalido, do monturo necessitado, e cumpra o teu desejo, cumpra o teu propósito em nossas vidas. Diga: poderoso Deus, a minha vida eu coloco em tuas mãos. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o teu nome seja glorificado por meu intermédio. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor bem forte. O Senhor é digno de todas as palmas. Glórias a Ti, glórias ao Senhor. Amém. Quem pediu para o Senhor ser formado dentro de você? E Ele está sendo, com certeza Ele está sendo. Amém? Se sente abençoado, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Me conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti, eu venho a Ti, como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de Ti, nos teus braços, Pai. Não tem lugar melhor do que os teus braços. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei. Quem encontrou, diga graças a Deus. Esse livrinho, ele se esconde às vezes na nossa Bíblia, né? Colossenses capítulo 3, versículo 1. E a senhora, o senhor que está em casa, encontrou também uma boa noite. Eu sei que o Espírito Santo já está aí também trabalhando em sua mente e em seu coração, por intermédio do Senhor Jesus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, fala ao nosso coração. Nós temos sede, fome do Senhor. Não adianta mais para nós uma vida só para
para o tempo, só para este mundo, só para esta vida passageira. Não nos cabe mais, Senhor. Não temos mais prazer para isso. Temos sede, anseiamos pela eternidade, pela tua vinda, pela tua volta, pelos galardões e disciplinas que o Senhor trará. Que seja feita a tua vontade, que esta mensagem nos aproxime do Senhor. Diga assim seja, e graças a Deus. Amém? Bom, eu falei nós, mas eu não sei se também é todos nós assim, né? Eu sei que quanto mais eu tenho me aprofundado na Bíblia, mais sede eu tenho da volta de Jesus. No início não era fácil não. Se você diz, não pastor, eu ainda quero que Jesus demore um pouquinho, eu te entendo perfeitamente. Porque no início também eu estava muito retraído. Mas conforme você vai aprendendo e vai se dedicando e vai se doando para Deus e vai entendendo que o teu galardão aumenta no céu e vai sofrendo as injustiças dessa terra, aí você vai se conscientizando que Jesus voltar é a melhor coisa que tem para acontecer. Quem está entendendo? Amém? Encontrou? Não? Então vamos lá. Deixa eu dar um pulinho aqui rapidinho. Ah, que bênção. Amém. Capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Bom, você que tem vindo, né, tem assistido, tem acompanhado o estudo, você tem visto que uma mensagem tem completado a outra. Por quê? Porque nós estudamos profundamente o livro de Hebreus, capítulo 7, junto também com algumas passagens do capítulo 9 e do capítulo 10, onde nos mostra por que que o Senhor Jesus subiu aos céus e por que que Ele é a classe mediadora no cristianismo, o sumo sacerdote eterno. Por favor, crente, não se esquece disso não deixa o meu trabalho ser em vão, pelo amor de Deus. Guarda isso no seu coração. Passou 20 gerações desde a ressurreição do Senhor Jesus, e Ele continua sendo o sacerdote, o sumo sacerdote eterno. E se demorar mais 20 gerações para Jesus voltar, o que eu duvido muito, eu na minha visão pessoal, Ele vai continuar sendo o sumo sacerdote, a classe mediadora. No cristianismo não há uma classe mediadora humana. No cristianismo, a classe mediadora é o próprio Senhor Jesus. No judaísmo, a classe mediadora é a tribo exatamente, dos levitas, a tribo de Levi. No cristianismo não. No cristianismo não é o pastor a sua classe mediadora. Como assim classe mediadora? No judaísmo, o povo judeu só pode acessar a presença de Deus por intermédio de um levita, de um sacerdote, classe mediadora. Se não tiver um levita, não tem a presença de Deus. No cristianismo não, se você entrar no teu quarto, fechar a porta e orar ao Pai, o Pai te vê e te recompensa. O Pai te vê, te ouve e te responde. Não precisa de um mediador humano. O mediador é Jesus Cristo, que morreu pelo pecado de Adão e pelos nossos pecados. Quem entende isso? Outro contraste, no judaísmo existe um templo para se buscar a presença de Deus. Se o judeu quer sentir a presença de Deus, tem que ir no templo. Se não for no templo, não sente a presença de Deus. Judaísmo. No cristianismo, o templo do cristão é o adorador. Aleluia. Aonde você adorar, Deus ele vai se fazer presente na sua vida. Você pode fazer o teste, aí na sua casa começa a louvar, lavando uma louça, dando uma faxina. Não, pastor, na hora da faxina eu murmuro, reclamo. Não, isso daí é a velha criatura. A nova criatura agora vai ter força para louvar dando faxina.
E vai vir uma consolação tão grande em você, que você vai ficar assim, ó, fazendo com alegria, sabendo que isso daí é passageiro, é momentâneo. Quem está entendendo? Aí no hospital, dentro de uma prisão, se a pessoa lá quiser adorar a Deus, e adorar a Deus com sinceridade, arrependida de suas falhas, seus erros, a presença de Deus alcança ele e ela lá também. Quem está entendendo? Olha o apóstolo Paulo, né? Deu tanto voto para matar cristãos, mas era uma pessoa que tinha a vocação de Deus. E no tempo certo, se converteu ao cristianismo ao ponto de dar a sua vida, literalmente, pelo evangelho. Quem está entendendo? E o próprio apóstolo Paulo escreveu esse versículo, dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, ou lá de cima, aonde Cristo vive. Agora olhe para o pastor. O apóstolo Paulo, ele está falando de algo aqui sendo muito incisivo. Ele não está falando aqui daqueles que confessam que Jesus é o Cristo. Ele está falando daqueles que dão um passo à frente. Confessar que Jesus é o Cristo, crer, confessar é uma coisa. Ressuscitar com o Senhor Jesus é outra coisa. É algo à frente, é desenvolver a sua salvação. Ressuscitar com o Senhor Jesus, eu preguei sobre isso profundamente terça-feira, é o que está em Romanos capítulo 6. Por quê? Porque quando nós nos batizamos no nome do Senhor Jesus, nós estamos sendo batizados na sua morte, nós estamos matando a velha criatura para nascer a nova. Então ali já representa, já prefigura a ressurreição. Aos olhos de Deus, a sua ressurreição foi ali. Por quê? Porque ali você faz uma aliança com Deus de deixar de viver na carne para viver no quê? No Espírito, de deixar de seguir os passos desse mundo para seguir os passos de quem? Ali você cumpre o que Jesus falou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Cruz é lugar de quê? De vida ou morte? Depende do ângulo de vista, né? Que Cristo morreu lá e trouxe vida para nós, diga glória a Deus. Mas sim, cruz é lugar de morte, onde eram mortos os ladrões, bandidos, e aonde também mataram o nosso Salvador. Mas a morte e os grilhões da morte não pôde barrá-lo. No terceiro dia ele ressuscitou. Porque a vida de Cristo é a vida incriada, e a morte não pode detê-la. É a vida divina. Da mesma forma, quando você batiza, ali você ressurge, ali você é cheio da vida de Deus. E a vida de Deus dentro de você já não deixa mais a morte te deter. Quem entende isso? Guarda isso no seu coração. Depois, leia Romanos capítulo 6. A vontade é voltar lá e pregar de novo. Mas hoje eu quero avançar com você. Hoje eu quero quebrar heresias. Hoje eu quero, como Deus abriu os meus olhos por intermédio da pregação da palavra, abrir os olhos de dezenas ou centenas ou milhares de pessoas aonde chegar essa pregação. Inclusive você que tem Facebook, está aqui, depois compartilha. É incrível. Se fosse, vou te dar um exemplo aqui. Teve um vídeo que eu pedi para compartilharem, foi 50 pessoas compartilhando. Quantas? E esse vídeo deu apenas 200 visualizações. Sabe o que é isso? Batalha espiritual. Porque se fosse qualquer coisinha engraçada, qualquer besteirinha, com 50 compartilhamentos, tinha passado de milhares de visualizações. Tinha passado de centenas de visualizações. Ia ter milhares. Concorda comigo? Porque já é uma coisa mundana. Mas como é algo espiritual, você ainda compartilhando e não consegue avançar muito nas redes sociais, porque infelizmente são mais usadas para o mal do que para
o bem, mas não é por isso que nós vamos nos render. Quem está entendendo? Temos que pregar para alcançar aqueles que Deus, Ele deu a eleição. Vamos lá, lê de novo, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? De Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: quem de fato morreu em Cristo Jesus e ressuscitou para viver no Espírito, essa pessoa, ela para de buscar, de alimentar os prazeres das coisas aqui de baixo. Essa pessoa, ela passa a buscar, a ter sede das coisas lá do alto. Só que isso daqui é muito difícil para alguns, porque alguns podem se perguntar, ainda que já passaram 10 anos na igreja, 20, 30, podem se perguntar, mas o que são essas coisas lá do alto? Eu preguei o evangelho 10 anos, e quando eu descobri sobre o tribunal de Cristo, eu quase caí para trás. Eu fiquei doido, fiquei pensando, meu Deus, como é que eu estou 10 anos dentro da igreja e nunca li essa mensagem? Ou se li, provavelmente eu já tinha lido, nunca entrou dentro de mim, nunca entendi, só passei os olhos. Tem coisas que a gente lê e passa e avança, e não entende. E nunca vi sendo pregado também dentro da igreja. Então quando eu descobri que importa que todos nós, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, compareçamos no tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo as suas obras, que forem boas ou más. Quando eu li isso daqui, então eu comecei a entender o que são as coisas lá do alto, o que é amontoar tesouros no reino do céu. Se as suas obras forem boas, o seu tesouro no reino do céu está aumentando. E quando Jesus Cristo voltar, vai ser nesse tribunal que Ele vai honrar quem teve boas obras e vai repreender, disciplinar quem teve maus obras. Aí você começa a entender a Bíblia. Aí você lê um versículo como esse, buscar as coisas do alto, e você começa a fazer conexões, que nem outra conexão rica e poderosa que a gente pode fazer. Eu vou pedir para você marcar, se a sua Bíblia tem fita, marca essa mensagem com a fita, ou se tiver então algo para marcar, marca aí, e dá um pulinho, uma conexão que a gente vai fazer em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está conosco nessa noite. Oh, minha mãe linda, Deus abençoe. Dona Lucena, Deus abençoe. Seu Elcio Pereira, paz do Senhor Jesus. Dona Regina Lúcia, seu Márcio, seu Carlinhos, Dona Rai, Deus abençoe poderosamente. Dona Lavínia, seu Maurício, Dona Cremilda de Santo Antônio do Aventureiro, glória a Deus. Boa noite, minha querida irmã. Boa noite, seu Antônio, Dona Thaís, seu Josiano, Dona Conceição, Dona Mariinha, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Dona Sirene, Dona Sirlene, Dona Rai, glória a Deus. Boa noite, também tem uma irmã ali, eu não estou sabendo. Ah, sim, é a Dona Lucena, trocou a foto de perfil, né, Dona Lucena? Agora eu conheci, glória a Deus. Posso continuar? Vimos em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, que quando a gente ressuscita com Cristo, quando a gente busca viver no Espírito, ser uma nova criatura, passa de ser um filho do diabo ou do mundo, para ser um filho de Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade, a gente começa a desvalorizar as coisas aqui da terra e começa a dar valor, buscar as coisas lá do alto, diga assim, lá do céu, que são eternas. Então aqui na constituição do reino, coisa que a gente estudou e sempre é importante lembrarmos, no capítulo 6, do versículo 19, o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, Ele disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre
a terra onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Olha o que Jesus Cristo disse: não acumuleis para vós outros tesouros aqui na terra. Tem gente que ouve de pregadores que não pode cortar o cabelo ou pintar o cabelo. Não corta o cabelo, não pinta o cabelo. Mas quando você vai ver, o próprio pregador já está cheio de tesouro acumulado aqui na terra. Aí eu pergunto, será que a voz do homem está tendo mais autoridade do que a voz de Cristo? Aqui você já começa a entender como que as heresias e a carne têm degradado a igreja. Porque se Jesus Cristo disse para nós não acumularmos tesouros aqui na terra, não importa o quanto Deus deu crescimento de almas, de membros numa igreja, nós como pregadores não podemos nos tornar ricos à custa do povo. Quanto mais Deus envia o sustento, a oferta, o donativo, mais obras sociais nós temos que fazer. A visão de Cristo como igreja é essa. Pastor, mas prova isso. Atos capítulo 4. O povo trazia suas ofertas e colocavam aonde? Nos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? Partiam com aqueles que tinham maior necessidade. Quem está entendendo? Então o Senhor Jesus, ele já ensinava lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que nós não devíamos ficar focados em amontoar tesouros aqui na terra. Versículo 20: mas ajuntai para vós outros tesouros aonde? No céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Está falando sobre as coisas lá do alto. E também vem a ser uma explicação do que eu disse um pouco antes, que eu já anseio pela volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu vivo um momento onde os meus tesouros lá têm sido aumentados. Com essa certeza é que eu anseio a volta do Senhor. Agora o crente que só está juntando tesouros aqui na terra, quando que ele vai querer que Jesus volte? Ele vai querer desfrutar dos tesouros que está tendo. Entenda, a minha visão, João Batista, eu não vejo como errado você ter a sua casa, o seu carro para se locomover, ou uma moto, né? Eu não vejo nada disso errado. Você ter o alimento, você ter a roupa. Quando se falamos aqui de amontoar tesouro, é aquela pessoa que quanto mais tem, mais. Ou então que tem lá 50 mil, 100 mil, 2 casas, 3, 4, e tem um familiar, ou uma família da fé, um irmão da fé, passando necessidade, fome, desempregado, ou então sem um teto para morar, e não faz nada pelo próximo. Só está preocupado com o seu. É aí onde o crente perde os tesouros nos céus, por causa dos tesouros passageiros aqui na terra. Aonde a gente entende isso, se eu não me engano, é em Mateus capítulo 18. Vai lá, Mateus capítulo 18. E aí passa para o capítulo 19. Mas estava perto. Mateus capítulo 19, versículo, é que isso daqui eu estou pregando no Espírito, irmãos, não tem agenda hoje aqui, nada, não, deixa o Senhor falar, amém? Mateus capítulo 19, versículo 21, Mateus capítulo 19, versículo 21, lembrando que o Senhor Jesus estava falando com um judeu rico, jovem, um judeu jovem rico, amém? Olha o que o Senhor disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? No céu. Depois vem e segue-me. Entenda, isso daqui não é o único jeito de você obter tesouros no céu.
Mas é um dos jeitos que Jesus mostra de uma forma rasgada de como obter tesouros no céu. Você pegar do que é da sua condição e ajudar uma pessoa necessitada. Desde o início eu prego isso daqui, volto a pregar e repito e vou continuar pregando, indiferente das nossas lutas que enfrentamos. Você não tem que se preocupar em trazer apenas dinheiro para a igreja. A igreja precisa da sua ajuda. Mas você tem que saber fazer ajuda para o próximo, para quem está pobre lá no seu bairro, na sua família, que precisa às vezes de uma cesta básica, que vive comendo arroz e feijão e você pode comprar uma dúzia de ovos, um frango, ir lá e presentear no nome do Senhor Jesus, já dizendo à pessoa: não fica preocupada que eu não vou falar para ninguém. Quem está entendendo? Se você buscar trabalho, pedir a Deus trabalho, Ele vai te dar trabalho. Se você dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra, quem o Senhor quer que eu ajude? Ele vai trazer pessoas para você ajudar. E se Ele vê do seu pouco você ajudar o próximo, Ele vai te dar muito. Porque Deus quer prosperar aqueles que querem superabundar nas boas obras. Deus não quer prosperar quem quer viver só para si. Ainda que as pessoas, pela astúcia, expertise, planos diabólicos, conseguem explorar o alheio, para tirar do alheio e manter para si, enriquecendo à custa dos outros. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é dar muito para quem multiplica ajudando o próximo. Quem entende isso? Quem entende? Aí você pega uma mensagem dessa e usa de contraste com as igrejas que nós temos aqui no Brasil. E aí você enxerga quem está servindo a Jesus e quem não está. Muitas vezes é mais fácil você entrar lá naquela igreja simplesinha e ver lá Deus falar contigo, do que você entrar num lugar onde tudo que se faz é barganhar com Deus, é colocar Deus na parede. Eu falava com o irmão sobre isso, as pessoas que vão na igreja por interesse, e aí chegam lá, tem alguém mais interessado ainda. E aí se junta a fome com a vontade de comer. Quem está entendendo? Irmãos, eu vou falar novamente, igreja é lugar de a gente buscar o reino dos céus. Igreja é lugar de a gente buscar o alimento, o maná escolhido. Igreja é lugar de a gente conhecer a palavra de Deus. Se você precisa de alguma coisa, ora no seu quarto. Pede a Deus dentro da sua casa. Quem entende? Amém? Jesus falou para o jovem: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro aonde? Vai lá em Mateus capítulo 10, no versículo 40. 42. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42. Diz assim: e quem der de beber, quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que modo algum perderá o seu. Aí aqui está falando do seu relacionamento com aquele que é discípulo do Senhor Jesus e se põe à disposição de gastar sua vida em prol da obra dele. Aí mostra que você der, ainda que seja um copo de água fria, no dia do tribunal de Cristo, quem vai te recompensar vai ser o próprio Senhor Jesus. Aí eu pergunto, se a pessoa que dá um copo de água fria para um discípulo do Senhor Jesus tem galardão na vinda do Senhor Jesus, imagina você que tem nos dado condição de pregar a sã doutrina aqui na cidade, viver um sonho, porque o que a gente vive é um sonho. Mesmo com todas as lutas que enfrentamos, é um sonho sendo realizado. É algo que Deus implantou no nosso coração, porque dele vem o querer e a força para o realizar.
e que por intermédio do seu amor e a sua dedicação tem se tornado realidade. Agora tenha certeza, o que você tem feito e tem feito todos esses meses, daqui a pouco vai para um ano, né? Glória a Deus. É o Senhor que tem aumentado os teus tesouros aonde? Lá no céu. Amém? Então, irmãos, essa mensagem de Colossenses, ela está te ensinando a isso. A você se preocupar com o próximo e se preocupar com os discípulos de Cristo. Buscar as coisas da onde? Buscar as coisas lá do alto é aumentar o teu tesouro no reino dos céus. Buscar as coisas lá do alto também é cumprir o que ensina na oração do Pai Nosso, principalmente no início, que diz o quê? Quem sabe orar o Pai Nosso? Ora aí. Amém. Até aí, isso, assim na terra como no céu, até aí. Olha só, Pai Nosso que está onde? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso, ou seja, eu estou buscando do alto, o reino, o governo de Deus na minha vida. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Irmãos, isso daqui tem um estudo tão poderoso, assim, tão bacana, tão profundo. Eu vou pregar qualquer hora sobre isso. Quando não tem um crente vencedor aqui na terra que faz a vontade de Deus, o Senhor é chamado na Bíblia como o Senhor do céu. Porque não está sendo servido aqui na terra, aí é o Senhor do céu, muito triste. Mas quando há um crente vencedor aqui na terra, então o Senhor é chamado do Senhor do céu e o Senhor da terra, como ele foi chamado na conversa de Melquisedeque com Abraão, e como o próprio Senhor Jesus o chamou lá em Mateus no capítulo 11, antes do vinde a mim, quando ele fala: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e Senhor da terra. Por quê? Porque tinha aqui na terra o Senhor Jesus que era governado por ele. E hoje nós ainda podemos chamar o Senhor como o Senhor do céu e o Senhor da terra. Por quê? Porque Ele é quem governa os crentes vencedores. Os crentes que vivem no Espírito e não na carne. Pastor, não está frio aí em Santa Bárbara não, pastor? O senhor está de camiseta, isso daqui é para encorajar os irmãos que estão em casa. Pode vir para a igreja, aqui está quente. Amém. Brincadeirinha, tá, irmãos? Minhas mãos já estão começando a gelar aqui, mas o peito está quente. Amém. Quem está entendendo a pregação? Então, buscar as coisas lá do alto, biblicamente, com contexto bíblico, não do coração de homens. Biblicamente falando, é a gente ajudar os necessitados, os pobres, é a gente ajudar a pregação do Evangelho, os discípulos, é a gente buscar o governo de Deus na nossa vida. Hoje a mensagem que pregamos lá no programa Palavra do Reino, ela foi muito edificante. Nós vimos que ali, na palavra de Deus, nós temos que aprender a tomar o jugo do Senhor Jesus. As pessoas hoje em dia tomam o jugo de placa A, de denominação B, de doutrina humana C, se preocupam com o que os homens querem, como que os homens querem. Mas se você perguntar, você sabe a vontade de Deus para a sua vida? A maioria dos crentes que são sinceros vão dizer o quê? Não, eu não sei o que Deus espera de mim. E se perguntar para mim, pastor, e o senhor sabe o que Deus espera de mim? Eu vou responder também que não sei. Eu vou dizer que eu não sei. E vou falar para a pessoa, vai orar no teu quarto e pedir a Deus para falar no teu coração, na tua mente, o que Ele quer de você. Como Ele quer te usar um membro do corpo para edificar o corpo inteiro. Do que Ele quer te usar? Que Ele tem talentos para você, dons para você, eu tenho certeza. Certeza. Porque o que menos recebeu talentos ou dons foi o que recebeu um. Mas não teve nenhum que não recebeu nenhum. O problema é que quem recebeu um, desprezou o que tinha e deixou enterrado. Ou seja, não estava preocupado com a vontade do Senhor para ele.
Esteja preocupado com o que Deus quer de você. Comece o dia dizendo: Senhor, como eu posso te servir hoje? Para quem o Senhor quer que eu fale de Jesus? Para quem o Senhor quer que eu faça um convite para ir te cultuar, ouvir a sã doutrina junto comigo? Senhor, quem o Senhor quer que eu ajude? Com um prato de comida, ou com pagamento de alguma conta, com dinheiro? O Senhor quer contar comigo? Qual é a sua vontade? O Senhor tem o desejo de me usar para o Senhor fazer a sua obra por meu intermédio? Então me capacita, me dá força, me dá sede, disposição. Quem entende isso? Esse é o jugo do Senhor Jesus. É você descobrir qual é a vontade de Deus para você. E não ficar preocupado com o que religiões ensinam. Não se alimentar da árvore do conhecimento e do bem e do mal. As religiões representam a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já está tudo escrito, tem que ser assim. Deus não quer que você vive assim, já não queria que Adão vivesse assim. Deus queria que ele se alimentasse da árvore da vida, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Ele quer que você se alimente dele e pergunte a ele todo dia: no que eu posso melhorar? E pare de julgar os outros, porque os outros não melhoraram em alguma coisa que você melhorou. Porque às vezes o propósito de Deus na vida do outro é diferente da sua vida. Quem entende isso? Amém? Pronto. Vamos parar por aqui ou vamos continuar? Eu quero continuar, mas que hora que é? Quem tem hora aí? Incrível, né? Quando eu não queria que ficassem vendo a hora, sempre tinha um com relógio assim. Agora eu pergunto, deixei o celular em casa, pastor. Que hora é, Wagner? Ajuda aí, servo. Ah, não, dá para continuar, gente. Pelo menos mais uns minutinhos. Vamos lá. Diz assim, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui. Isso daqui é tão bonito pregar, mas praticar, que dificuldade, né? Que luta. Pregar isso daqui é maravilhoso, é poemático. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui. Mas quantos de nós até nesse culto agora já não estão pensando como vai ser o dia de amanhã, se vai chegar em casa e vai jantar ou não vai, ou vai ficar fazendo, jejum, regime, alguma coisa? Nossa vida, ela é envolvida nas coisas aqui de baixo, sim ou não? Mas se eu te falar que o Senhor não quer que seja assim? Se eu te falar que o Senhor quer que a gente viva um dia de cada vez? Aí a gente vê como que a gente está degradado e temos que ser restabelecidos. Pensai nas coisas lá, ou seja, antes de eu ver como está minha vida aqui, dívidas, lutas, enfermidades, deixa eu ver primeiro como está minha vida perante Deus. Deixa eu ver como é que está minha vida perante o Senhor Jesus. Porque lá é verdadeiro, é eterno. Aqui é momentâneo, é passageiro. E o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer isso daqui, se Ele quiser mudar do dia para a noite. Deixa eu contar um testemunho, porque eu gosto de deixar os irmãos por dentro do que acontece. Amém? Eu falava com o irmão lá de Belo Horizonte, o seu Adriano. Muitas vezes ele assiste depois. Ontem nós conversávamos, eu falando: seu Adriano, as lutas vêm mesmo, temos momentos que passamos pelo deserto, e tudo para ser provado o nosso coração. De todos os meses, esse mês agora é o primeiro mês que chega tão próximo do pagamento do aluguel, e nós não temos o valor ainda. Geralmente nos outros meses, da dia 7, a gente tem o valor, esse é o primeiro. Mas glória a Deus, e a gente continua na fé. Não vamos cair no erro do povo de Israel, que no deserto faltou 3 dias a água e já murmuraram. Amém? Aí hoje à tarde, depois do culto, chega um irmão falando: pastor, Deus me abençoou, vendi um terreno.
Falei, irmão, glória a Deus. E eu quero hoje, eu vim aqui foi só para agradecer a Deus e dar uma oferta de gratidão. E com a oferta do irmão já completou os 2 aluguéis. Olha que maravilha. Ah, você pensou que eu ia ficar chorando miséria aqui? Não, quando o negócio está apertado eu sou sincero e falo. Mas também quando Deus envia o socorro, com alegria eu peço para você, glorifica o nome dele. Obrigado, Senhor, glorifica. Muito obrigado, glórias a ti. A obra é do Senhor e não é dos homens. Amém? Deus é fiel, gente. Deus é fiel. E isso daí, né, os irmãos continuando com amor para com a obra, vai fazer com que depois da ceia, que será domingo, a gente chegue no final do mês diferente dos meses até aqui. Não chegue afogado, ou como se diz aí fora, com a corda. Não, já chegue lá pagando contas antecipadas. Porque o Senhor Jesus, na palavra dele, ensina: devei os outros apenas no amor. Ou seja, a gente tem que lutar ao máximo para não dar mal se endividando. Principalmente quando nós exalamos o perfume de quem? De Jesus. E sem dizer também que Deus levantou pessoas como a Dona Lucena, Dona Marília, a minha mãe também lá em Camaquã, Dona Sandra, pessoas que contribuíram com alegria segundo a sua condição, enviando a sua oferta também. Que Deus multiplique em vossas vidas. Vamos continuar. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Em quem? Em Deus. A vossa vida está o quê? Oculta. Você já ouviu aquela história do rico e do mendigo? Imagina como que olhavam para o mendigo em vida aqui na terra, com desprezo. Alguns que se diziam de Deus, talvez até aquele rico ele era judeu, sabia? Ele conheceu Abraão de longe. Ô pai Abraão, ele grita, mas estava no inferno. Estava em prisão, estava no Hades. Conhecer Abraão, conhecer o judaísmo não pôde salvá-lo. O próprio rico, talvez em vida, ele conhecia Lázaro, né? Porque depois ele fala para Lázaro aí molhar o dedo na língua e botar na minha boca que eu morro de sede aqui. Talvez ele mesmo dizia, esse mendigo em vida, né? Esse mendigo derrotado aí, esse mendigo aí, isso daí não vai para o céu de jeito nenhum. Isso daí vive uma vida derrotada, de miséria. Só que na hora que morreram, o que se achava todo poderoso foi para o Hades. E o mendigo? Para o seio. Ou seja, a verdadeira vida do mendigo estava o quê? Oculta. Quando ele morreu, que a vida se manifestou. Saiu do sofrimento, da humilhação, da miséria, e foi colocado ali, pertinho, no peito, no seio de Abraão, sendo consolado. E a gente pode se aprofundar mais. Por quê? Porque certamente esse camarada, e também nós, por mais que passamos dificuldades e lutas aqui na terra, nós que vivemos para Deus, nossa vida está oculta em Cristo. Em qual sentido? Em sentido também do galardão que Ele vai trazer para nós. Às vezes você vive aqui uma vida comum, de salário mínimo, ou ainda que seja um salário um pouco maior, mas de privações, necessidades, porque a vida está muito cara para se viver nesse mundo, tá ou não tá? Para você ter uma vida mediana, classe média baixa, está muito cara, né? Só falar em no 100 poucos reais a gente já vê. Baixou lá o preço, será não? Misericórdia. Então, aí a gente já vê como está difícil viver nessa terra, como está caro. E talvez alguém pode olhar para você lhe desprezando por isso, desprezando por causa do carro que você anda, da casa que você mora, ou por não ter nenhuma casa e morar de aluguel. Mas Jesus Cristo quer que você entenda e creia que a verdadeira vida, que é a vida eterna, ela está oculta com Ele. Para você entender melhor, vai lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12.
Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas. Ou seja, o galardão, a verdadeira vida do crente está com quem? Com Cristo. Cristo agora está visível ou está oculto? Então a sua vida também está oculta, o galardão também está oculto. Quem está entendendo? Está entendendo o que é vida oculta? É o galardão, a recompensa, o corpo transformado, o reino dos céus, tudo que irá acontecer. E parece estar tão longe, mas pode acontecer agora. Porque a igreja hoje está tão degradada que ela fica esperando o anticristo. E o ensinamento da Bíblia não é a igreja esperar o anticristo, é a igreja esperar a volta do Senhor Jesus. Qual o sinal da volta do Senhor Jesus? Hoje em dia o papo é esse. O sinal, o coronavírus é um sinal. A vacina lá com microchip, nanochip, chip não sei da que, chip ondas, é um sinal. Irmão, Jesus Cristo não falou que a volta dele tem sinais. Ele falou que a volta dele é repentina e quando ninguém esperar ele vem. Quando ninguém esperar, ele vem. Vigiai, pois, a hora que não me esperar, eu venho. Então qual o sinal? Um monte de crente desesperado na Covid. Jesus está voltando. E Jesus lá, vai ler Bíblia, rapaz. Aí quando esses crentes tiver tudo lá por cima da carne seca, em paz, tranquilo, Jesus volta. Quem está entendendo? Isso tem base bíblica. Não estou falando coisa do meu coração. Estou pregando a Bíblia para os irmãos. Amém? E quando Jesus voltar, que pode ser a qualquer momento, a nossa vida que está oculta vai ser o quê? E aquele pregador que muitas vezes aqui está pregando para 10 pessoas, 5, 2, uma, de casa em casa, de praça em praça, mas pregando a sã doutrina, quando Jesus vir, o galardão está certo, que se ele prega essa doutrina, vai ser 1.000, 2.000, 3.000 vezes maior do que o galardão talvez daquele que está pregando para milhões, milhares, mas pregando heresias. A vida está o quê? Oculta com Cristo Jesus. Eu tive um professor, eu assisti umas aulas com ele, e ele falou algo que me marcou muito. Ele falou assim, eu acho que é 3 surpresas, eu vou falar, amém? Pode fechar sua Bíblia, hoje a gente para aqui. Glória a Deus. Quando Jesus voltar, você vai ter 3 surpresas. A primeira surpresa é que você vai estar salvo. Você vai estar surpreso. Rapaz, eu estou salvo mesmo? A segunda surpresa, que talvez quem você espera que esteja lá não vai estar. E a terceira surpresa, às vezes quem você pensa que não vai estar lá, vai estar lá. Se a gente for se aprofundar nisso daqui, a gente vai entender que até muitos católicos vão ser salvos, porque tem muita gente boa no lugar errado. Tem muita pessoa que está na igreja cristã, se diz cristão, se diz evangélico, que não vai ser salvo, porque não processa uma fé verdadeira, apenas segue, e Deus não quer que você siga o bonde, Deus quer que você confesse que Jesus é o Cristo. Quem entende isso? Quem entendeu a pregação de hoje? Valeu a pena você sair do seu lar para vir aqui nesse frio? E você que está em casa, valeu a pena tirar essa horinha para estudar as profundezas da palavra de Deus? Eu sinceramente, eu me sinto muito ministrado pelo Espírito Santo pregando essa mensagem para os irmãos. Eu prego para os irmãos e ela me consola também.
Porque eu também sou ovelha, irmãos. Eu também sou um membro do corpo de Jesus. Quem entende isso? Vamos fazer a oração final? Se coloque de pé, por gentileza. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos por intermédio dessa palavra e os edifique para a glória do Rei Jesus. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, o Senhor é santo, é majestoso, é sublime. O Senhor é o nosso Rei. Nós não queremos cometer o erro que Judas cometeu, só te chamando de Rabi, 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 mestre, professor. Não, o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor é o único caminho, a verdade, a vida. E o Senhor hoje nos mostrou que para nós que servimos ao Senhor com boas obras, há uma vida oculta contigo. E quando o Senhor se manifestar, essa vida oculta, essa vida de reinado, ela irá se manifestar contigo para os crentes vencedores. Senhor, nos edifica, nos fortaleça. Senhor, que essa mensagem não seja arrebatada dos nossos corações pelo adversário, mas que sejamos ministrados profundamente pelo Senhor, ao ponto de vivermos em espírito e em verdade, no nome do Senhor Jesus. Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja apacentando o teu rebanho, ó bom pastor. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando o teu povo de todo mal, ciladas, estratégias, dardos inflamados do maligno. Que aonde essa pessoa for, que o Senhor seja sentido naquele lugar, que o Senhor seja lembrado naquele lugar, que o Senhor apareça naquele lugar. Diga: Senhor, obrigado por esta oportunidade de te cultuar. Eu saio dessa casa de oração, mas a tua santa e maravilhosa presença eu levo comigo, pois eu sei que eu sou o teu santuário, a tua morada, o teu habitat natural. Diga assim seja, e graças a Deus. Glória a Deus. Pode glorificar, pois o Senhor é digno de toda a glória pelos séculos dos séculos. Graças a Deus. Um forte abraço aos irmãos que estão em casa. Os irmãos que estão aqui, abrem os seus braços, diga: Senhor Jesus, equipe de fé, pastor João, meu irmão em Cristo, um abraço apertado, e que Deus esteja lhe consolando e lhe direcionando, guiando os seus passos por intermédio do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém, irmãos? É uma coisa para se pensar. Em outros lugares, às vezes a gente fazia na igreja uma busca tão profunda do Espírito Santo, meia hora, 40 minutos, 1 hora, traziam as nossas lágrimas, nos emocionava muito. Mas quando saíamos da igreja, muitas vezes saíamos sendo a velha, porque não entendíamos que na verdade não devemos apenas querer sentir o Espírito Santo. Devemos querer servi-lo aonde nós formos. Ser cheio do Espírito Santo é ter força para dar bom testemunho, para cumprir a vontade de Cristo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, e domingo teremos a ceia do Senhor. Eu vou postar um link na página da igreja de como fazer o pão asmo ou ázimo, o pão sem fermento. Para que você que quer participar da ceia conosco,
que é batizado, que já tomou essa atitude, deu esse passo na sua vida, você aprenda a fazer, e aí você participa da ceia estando aí no seu lar, né? Claro, você que está em outro estado ou numa cidade muito longe, aí você participa conosco dessa forma. Compre também o suco da uva sem mistura, marcas muito conhecidas como Aliança, Garibaldi, mas que seja o suco sem mistura do suco da maçã ou sem adição de açúcar, o suco puro. E assim, na hora que apresentarmos ao povo e nos alimentarmos, você pode também no seu lar, no culto online, participar dentro do seu lar. Amém? Graças a Deus. Agora os irmãos que estão aqui na cidade, né? Fala assim, ó, vem para cá! Vem para cá e participe conosco. Vai ser um prazer enorme te receber aqui na Casa de Oração, na Rua Tiradentes, número 95, no bairro Santa Teresa, na cidade de Santa Bárbara. Glória a Deus!